Muito bem, continuando então a nossa análise do controle concentrado de constitucionalidade, agora a gente vai procurar fazer uma análise objetiva e sistemática acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Veja, nós analisamos objetivamente a ação direta de inconstitucionalidade por ação, que é aquela na qual o Estado ele edita uma lei ou um ato normativo, o qual contraria a Constituição, e aí é proposta a ação exatamente para extirpar do mundo jurídico essa norma, né, em regra, essa ideia de extirpar do mundo jurídico essa norma que contraria a supremacia formal da Constituição. Porém, a inconstitucionalidade ela pode decorrer de um fazer ou de um não fazer, ou pode decorrer de uma ação ou de uma omissão. Veja, a Constituição Federal, em especial na visão do José Afonso da Silva, ela tem normas de eficácia plena, que são aquelas normas bastantes em si mesmas, completas, que não precisam de uma regulamentação posterior, que já produzem todos os seus efeitos de imediato com a promulgação da Constituição. Na Constituição também nós temos as normas de eficácia contida, que são aquelas completas que admitem restrição dos seus efeitos e essa norma ela produz também todos os seus efeitos até que venha a restrição legal ou por outra norma constitucional. E nós temos também, na visão do José Afonso da Silva, as normas de eficácia limitada. Normas limitadas ou de eficácia reduzida são aquelas normas que não são incompletas e, pelo fato de não serem completas, elas carecem, elas reclamam, elas dependem de uma complementação posterior. Vale dizer, elas exigem uma integração legislativa ou mesmo administrativa posterior. Exigem um ato do Estado que lhes complemente o conteúdo para que elas possam produzir todos os efeitos que dela se esperam. Veja, há na Constituição diversas normas que exigem do legislador uma lei. Caso o legislador não edite a lei reclamada, exigida pela Constituição Federal, entra aí a ideia de omissão inconstitucional. E a ideia é exatamente quando se propõe uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ideia é exatamente combater essa falta de efetividade na regulamentação de normas constitucionais. O Estado se mantém omisso e, pela sua omissão, ele desrespeita a autoridade da Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na verdade, ela visa implementar o que a doutrina chama de direito fundamental de efetividade da Constituição. Alguns autores dizem que o novo neoconstitucionalismo é exatamente uma discussão acerca de como tornar efetiva a Constituição. A Constituição, ela é um conjunto de valores, né? Conjunto de princípios, de normas, porém não basta a previsão. É necessária a efetivação, a realização prática da Constituição. Veja que o legislador e o poder público podem descumprir, então, a Constituição por um fazer ou por um não fazer. A ADIM por omissão, ou ADI por omissão, ela vai exatamente ao encontro, né, com a ideia de combater esta omissão do Estado em regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada. Veja que norma plena, em regra, né? Eu não preciso de lei. Nada impede que uma lei regulamente uma norma plena, mas ela não precisa da lei. A norma de eficácia contida também não precisa da lei. Se a lei vier, a norma contida, né? No caso da lei, quando a lei é editada para quê? Para restringir os efeitos, por isso que ela é chamada de restringível ou contível. Agora, na limitada não, a lei vem exatamente para tornar totalmente aplicável a norma. E quando o Estado não faz isso, aí estamos diante da omissão inconstitucional. Vale destacar que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma das ações do controle
concentrado. Há também na Constituição Federal uma outra forma de combater a omissão, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, e o mandado de injunção ele também visa combater essa omissão do Estado na regulamentação de direitos fundamentais. O que principalmente diferencia a ação direta de inconstitucionalidade por omissão do mandado de injunção é que, enquanto que o mandado de injunção ele é utilizado para a defesa de direitos subjetivos, vale dizer, é como se fosse um controle de constitucionalidade, no caso concreto, um controle incidental, já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não, é uma das ações do controle abstrato, é uma ação de controle concentrado principal de constitucionalidade. É importante destacar que, no geral, as principais normas, né, de que tratamos acerca da ação direta de inconstitucionalidade também se aplicam para a ADI por omissão, inclusive para as demais ações de controle abstrato de que vamos falar. Quando a gente faz um estudo mais abrangente acerca da ação direta de inconstitucionalidade, isso nos ajuda bastante. Por quê? Porque a maioria das regras aplicáveis à ação direta de inconstitucionalidade serão também aplicáveis nas demais ações de que vamos tratar. Vamos analisar objetivamente como é que a doutrina, a lei e o Supremo têm analisado, têm interpretado a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos lá? Joga aqui comigo. Então, olha só. Análise sistemática. Primeiro, fundamento constitucional e legal. Na Constituição, o artigo 103, parágrafo 2º, diz assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Veja que é uma omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Por isso que eu falei para você que o parâmetro aqui são as normas de eficácia o quê? Limitada. Porque são as normas de eficácia limitada que exigem uma medida efetiva para tornar a norma constitucional eficaz, né? Então, declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. A base legal está aqui nos artigos 12A a 12H da Lei 9868 de 99. Aqui a gente pode destacar algumas coisinhas. Primeiro, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Essa medida, né? Essa medida pode ser uma lei ou um ato, uma política pública. Veja que ele fala medida no sentido amplo. É tanto que ele diz, será dada ciência ao poder, por exemplo, se for uma lei, vamos dar ciência ao poder legislativo ou ao poder executivo, caso sejam daquelas normas de iniciativa privativa. Será dado ciência, ele vai comunicar ao poder, dizer, olha, nós declaramos a inconstitucionalidade por omissão e eu estou te avisando isso, que você ainda não fez a norma. Agora, no caso de órgão administrativo, aí o tribunal não vai apenas dar ciência. Aí a decisão aqui é mandamental. Aqui é uma decisão mandamental, ou seja, no caso de órgão administrativo, ele vai dar o quê? Uma ordem para que ele supra a omissão em 30 dias. No caso de poder, dá ciência. No caso de órgão administrativo, ele vai fazer o quê? Ele vai determinar que supra a omissão em 30 dias. Algumas questões importantes. Efeitos da declaração por omissão. Eu coloquei regra geral. Os efeitos são declaratórios de omissão, que é a ideia de reconhecer a omissão, mais ciência. ADI 1458, que é isso aqui,
se a omissão é de um dos poderes, o que o Supremo vai fazer? Ele vai reconhecer que o poder está omisso. A mora é exatamente a demora em suprir a lacuna, suprir a omissão. E vai dar o quê? Vai dar ciência. Isso é a regra. Porém, na ação direta número 3682, o Supremo disse assim, ó, efeitos o quê? Declaratórios da omissão, mais a imposição de prazo razoável para corrigir a omissão. Essa é a chamada sentença mandamental. Então, nesse caso aqui é aquele tema do 18, parágrafo 4º, que é aquele caso, eu até comentei isso em outro momento, que é o caso da criação de municípios sem a edição da lei complementar. Veja que o 18, parágrafo 4º, ele exige uma lei complementar federal que defina o prazo dentro do qual poderá haver a criação ou alteração territorial de município. O Supremo não só declarou a omissão, como impôs um prazo razoável para que o Congresso Nacional editasse a norma. Então, a regra geral, quando é declarada a inconstitucionalidade por omissão, a regra geral é que os efeitos são o quê? Os efeitos são declaratórios de omissão, ou seja, declara que o Estado está omisso, e no caso de poderes, ele dá ciência. Lembrando que se tratar de órgão administrativo, ele não apenas dá ciência, ele determina para que tome a providência necessária em 30 dias. Na ADI 3682, o Supremo avançou um pouquinho e ele disse o quê? Que além de declarar a omissão, ele vai impor um prazo razoável para corrigir a omissão. E aí a sentença não é uma sentença meramente declaratória, mas sim tem o teor de uma sentença mandamental. Continua comigo. Segunda ideia importante acerca da ADIM por omissão é a legitimidade. Falou de legitimidade na ADIM por omissão, aqui ó, artigo 103 da Carta, né? Até já coloquei aqui artigo 12A também da Lei 9868. Olha só, segundo o Supremo e segundo a Lei 9868 de 99, os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade por ação são também os da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Dessa forma, tudo aquilo que nós analisamos acerca de legitimidade ativa, legitimados universais, legitimados especiais, questão da capacidade postulatória, enfim, tudo aquilo que nós analisamos na legitimidade aplica-se para a ADIM por omissão. O que é que nós vimos? O presidente da República pode, o governador, a mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa de Assembleia Legislativa, entidade de classe de âmbito nacional, lembra? Entidade de classe de âmbito nacional, segundo o Supremo, adotando por analogia, né, a lei dos partidos políticos. O que é uma entidade de classe de âmbito nacional? É aquela que tem associados ou membros em pelo menos 9 estados. Uma questão importante que eu lembrei agora é a seguinte: quando se trata de entidade de classe de âmbito nacional, o Supremo entende que a associação de associação, que é aquela chamada associação heterogênea ou de segundo grau, ela também tem legitimidade para propor ação direta. Olha que coisa interessante. Durante muito tempo, a jurisprudência do Supremo entendia que a associação que poderia propor, né, a ação direta era aquela associação que congregava os seus associados, pessoas físicas, e não a associação que congregava outras associações. Uma associação que congregue outras associações é a chamada associação de associações. Porém, a jurisprudência mais atual do Supremo admite que as associações de associações também proponham ações diretas de inconstitucionalidade. Então, tudo aquilo que nós falamos sobre legitimidade na ADIM por ação vale para a ADIM por omissão.
Legal? Tudo aquele comentário vale. Continua comigo, joga aqui na tela. Participação facultativa do AGU. Detalhe, lembra que no artigo 103, artigo 103, parágrafo 3º, a participação na ADIM por ação, nós vimos o quê? Que a participação do AGU, em regra, era uma participação o quê? Obrigatória, como curador especial. Porém, aqui nós estamos tratando de uma ação por omissão. Não há ato do Estado. Ou, é claro que aqui eu até posso colocar, e é importante destacar que a ação, a omissão, né? Ela pode ser total ou parcial. Omissão total ou omissão parcial. Por que que a lei diz que a participação do AGU é facultativa? Porque se a omissão for parcial, aí o AGU pode participar. Aí tem lugar para participação. Agora, se eu tenho uma omissão total, para o AGU vai defender que ato? Porque não tem ato para ser defendido. Porque lembra que o AGU participa como o quê? Como um defensor do ato. Essa é a tese, isso é o que está na Constituição e o que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, quanto à questão do AGU, fica atento. A participação é facultativa, porque no caso de uma omissão parcial, é possível que tenha alguma coisa para o AGU defender. Já numa omissão total, aí não tem nada para o AGU fazer. Legal? Outra questão, possibilidade de concessão de medida cautelar na ADIM por omissão. É importante destacar aqui, olha só, é importante destacar aqui que o Supremo, durante muito tempo, não admitia a cautelar nem a ADIM por omissão. Por quê? O Supremo dizia assim, ora, se nem mesmo o provimento definitivo obriga o poder a suprir a lacuna, a omissão, o que a cautelar vai fazer? Porém, a alteração promovida na Lei 9868 implementou a possibilidade de concessão de medida cautelar na ADIM por omissão. Vamos analisar o que diz a lei? Joga aqui. Olha só, a Lei 9868 diz assim, ó, a medida cautelar poderá consistir em quê? Na suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado no caso de uma omissão o quê? Parcial. Lembra que na omissão parcial, eu até comentei para você, que aí o AGU pode participar, ó, porque aí vai ter um ato questionado, mas na omissão total não. Então ele diz assim, a cautelar pode consistir em quê? Na suspensão da aplicação de lei ou ato normativo questionado, se houver uma omissão parcial, bem como cautelar para suspender processos judiciais, ou mesmo procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Então perceba que, apesar de durante muito tempo a jurisprudência do Supremo não admitir a concessão de cautelar na ADIM por omissão, a alteração, né, que houve na Lei 9868 permitiu, né, aqui no artigo 12F, parágrafo 1º, a concessão da cautelar, e o objetivo é suspender a norma, né, a norma no caso de omissão parcial, suspender processo judicial ou procedimento administrativo, ou ainda outra providência a ser fixada pelo tribunal. Uma outra questão importante, e aí deixa eu só corrigir aqui a letra, porque aí aqui vai ser a quinta ideia. A doutrina faz a distinção entre omissão absoluta e omissão relativa. Omissão absoluta, segundo a doutrina, é aquela em que o legislador deve atuar, contudo, se abstém por completo. Já no caso da omissão relativa, é aquela em que ele poderia ficar inerte, mas ele resolve atuar, porém violando o princípio da igualdade. Como assim? Ele não contempla certos segmentos ou os exclui de certos benefícios. E aqui, em ambas as hipóteses, caberá a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tanto naquele caso em que ele descumpre um dever de legislar, quanto no caso em que ele não precisava legislar,
Mas ao legislar, ele acabou contemplando apenas parcialmente os segmentos e aí ele cria uma omissão parcial para outros e aí, em ambas as hipóteses, cabe a ADIM por omissão. Agora, nós vamos analisar a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Vamos fazer uma análise sistemática. Veja que essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ela foi inaugurada no direito brasileiro na Constituição de 1934. Muitos autores dizem que ela é o embrião do controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. É verdade que o marco mais presente é a Emenda Constitucional 16 de 65, uma emenda à Constituição de 1946, aquela que inaugura realmente a chamada ADIM genérica no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, não podemos descartar que a ação direta de inconstitucionalidade a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ela é também um marco importantíssimo e ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro na Constituição de 1934. E qual era a ideia, né, desde quando ela foi introduzida, ainda lá na Constituição de 34? A ideia era utilizar esta ação, a ação direta interventiva, para assegurar alguns princípios que comumente a doutrina chama de princípios constitucionais sensíveis. Esses princípios são chamados de sensíveis porque, se violados, eles podem ensejar a intervenção federal. Perceba que a Constituição Federal, do artigo 34 ao artigo 36, cuida da intervenção, tanto intervenção federal quanto da intervenção estadual. A regra é: não haverá intervenção. Por quê? Por causa da autonomia política de que dispõe cada um dos entes federativos. Quando a gente lê o artigo 18 da Constituição, a gente vê que todos, né, União, Estado, DF, município, eles têm autonomia. Em virtude da autonomia, em regra, não pode haver intervenção. Porém, no nosso caso agora, caso haja a violação dos chamados princípios constitucionais sensíveis, essa violação autoriza a intervenção federal e é exatamente o que a gente vai agora procurar analisar objetivamente. Legal? Vamos lá. Olha só, vamos então aqui fazer uma análise sistemática da ação direta de inconstitucionalidade por interventiva, ação direta de constitucionalidade interventiva. Primeiro, o fundamento constitucional e também legal. Essa ação direta, ela é regulamentada pela Lei 12.562 de 2011. Na Constituição Federal, eu vou encontrá-la no artigo 36.3, que diz assim: a decretação de intervenção dependerá de provimento pelo STF. Perceba que nós estamos dentro do controle concentrado, então por isso que é o Supremo que vai analisar. Provimento pelo Supremo, representação do PGR. Detalhe, aqui é o legitimado, ó. Legitimado ativo. Quem pode propor é o PGR. Se nós estivéssemos no âmbito estadual, seria o Procurador-Geral de Justiça, e aí essa proposição vai ser perante o Tribunal de Justiça. Então, a decretação de intervenção federal dependerá de provimento pelo Supremo, de uma representação do PGR, na hipótese do 34.7. O 34.7 é exatamente o que cuida dos chamados princípios constitucionais sensíveis. De novo, sensíveis por quê? Porque a violação enseja a intervenção. Quais são os princípios constitucionais sensíveis? Nós temos a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas na administração pública direta e
indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento das ações de ensino e nas ações de serviço público de saúde. Então, o que eu tenho? O fundamento será proposta no Supremo uma representação, e a esta representação se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva. O PGR propõe perante o Supremo uma representação em virtude da violação de algum desses princípios sensíveis, desses princípios previstos aqui no 34.7 do texto constitucional. Se o Supremo der provimento, aí o Supremo vai comunicar o fato ao presidente da República, porque aí ele é que vai decretar a intervenção. Continua comigo. Qual é a finalidade da ADIM interventiva? A finalidade é a intervenção federal para resolver conflito de natureza federativa, um conflito grave. Um conflito grave. Veja que aqui nós temos um conflito, por exemplo, entre a União e, por exemplo, o Estado-membro que sofrerá. É claro que a União aqui está atuando, em nome da federação. Mas nós temos a União de um lado, que é quem vai decretar a intervenção federal por meio do presidente da República, e do outro lado a gente tem o Estado-membro, ou DF, que poderá sofrer a intervenção federal. Volta aqui, vamos lá. Decisão e efeitos. Os artigos 9º e 10º da Lei 12.562 de 2011 diz que a decisão depende, estando presente 8 ministros, ou seja, no mínimo 2/3 tem que estar presente. A decisão exige o quê? Maioria absoluta. A decisão é irrecorrível, salvo embargos declaratórios. Veja que também não se admite ação rescisória. Em regra, não se admite, ação rescisória nas ações de controle concentrado. Não se admite ação rescisória. Então veja que aqui, maioria absoluta. Aqui a regra é o 97 da própria Constituição Federal, a cláusula de reserva de plenário. Somente pela maioria absoluta poderá ser declarada a inconstitucionalidade. Qual é a consequência imediata da procedência da ação de inconstitucionalidade interventiva? Nas palavras do professor Dirley da Cunha, ele diz: haverá uma suspensão temporária da autonomia política da pessoa federativa que a sofre. É um processo subjetivo entre entes federativos, pois não há declaração de nulidade de ato inquinado. Então, o que eu tenho? Se for, realmente declarada a procedência e o presidente decreta a intervenção federal, haverá o quê? Uma suspensão temporária da autonomia política daquele ente federativo que sofre. Lembrando, que o artigo 18, cabeça, é o que define que os entes federativos são titulares de autonomia política. Legal? Continua comigo aqui. Só voltar aqui, quarto, quinto, Aqui, Quinto. ADI interventiva no âmbito estadual. A ADI interventiva também pode ser proposta para intervenção estadual. A Lei 5778 de 72 regulamenta isso. Detalhe, a Constituição Federal, no artigo 35.4, diz assim: o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto para a regra é que não haverá intervenção. Porém, haverá intervenção estadual quando? Quando o Tribunal de Justiça der provimento a uma representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei ou ordem ou decisão judicial. A legitimidade ativa para essa representação estadual é do chefe do Ministério Público Estadual, vale dizer, o Procurador-Geral de Justiça. Legal? Então aqui a gente fecha mais essa parte.
Na próxima aula continuamos analisando o controle concentrado de constitucionalidade. Um grande abraço e até a próxima.